Olá pessoal, professor Fabiano Pires, mais uma vez aqui com mais essa expressão numérica, com mais uma questão de matemática, que é essa expressão numérica aqui, ó, que diz assim: 6 mais 3, entre parênteses, vezes 4 ao quadrado, dividido por 8, menos 32, dividido por 8, é igual. Tenta fazer aí e coloca nos comentários se você acertou. Será que é a letra A, 10, a B, 14 ou a C, 18? Já postei alguns vídeos aqui sobre expressão numérica e acredito que você que está me acompanhando consiga resolver. Tem uma palavrinha que a gente vai usar aqui para relembrar as prioridades na hora de realizar aqui a conta, de fazer aqui, de resolver a expressão numérica. E a palavrinha é essa daqui, ó. Pendas. Pendas. Com M aqui. Que é só uma forma que a gente tem para relembrar aqui a sequência de prioridades na hora de resolver uma expressão numérica. É uma palavra formada das iniciais das palavras parênteses, certo? Ó, expoente, que é aqui da potenciação. O M aqui é de multiplicação. D de divisão, A de adição e S de subtração. E a gente segue essa ordem aqui na hora de resolver a expressão numérica, tá bom? Então, primeiramente, a gente começa aqui pelos parênteses. Vamos lá, tem um parêntese aqui, ó. 6 mais 3, 9. E aí eliminou o parêntese. Vou repetir o restante. 4 ao quadrado, dividido por 8, menos 32, dividido por 8. Ok? Depois de eliminar os parênteses, vamos para os expoentes, que no caso só tem esse daqui, né? Ó, 4 ao quadrado. Vou repetir aqui o 9 vezes 4 ao quadrado, pessoal, é isso aqui, ó. 4 ao quadrado é igual. O 2 indica que tu vai repetir a base, que é o 4, duas vezes, efetuando uma multiplicação, certo? 4 vezes 4, 16. Esse é o resultado, 16. Não é 4 vezes 2. Quem faz assim errou, tá certo? Quem multiplica 4 por 2 tá errado. E nem é 4 mais 4, que dá 8 também. Está errado, porque não é soma, é multiplicação, tá bom? E repetindo duas vezes, como indicado pelo expoente, a base que é o 4. E não colocando o 4 vezes o 2. Ok, pessoal? Bora continuar aqui, ó. Já vimos então que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Olha aí. 16. Dividido por 8, menos. Aí temos aqui 32 dividido por 8. Vamos repetir. 32 dividido por 8, ok? Eliminamos expoentes. Vamos eliminar agora as multiplicações e divisões. Por que multiplicação e divisão? Porque as duas têm peso igual na expressão numérica, tá bom? Como tem aqui primeiro a multiplicação, vamos fazer ela. 9 vezes 16. Quanto é que dá 9 vezes 16, pessoal? Bora lá. Vamos armar a conta aqui, ó. Tá aqui o 16, tá aqui o 9. Bora multiplicar. 9 vezes 6, 54. Coloca um 4 aqui e vem o 5. Ajeitar aqui esse 5. 9 vezes 1 é 9, 9 mais 5, 4. 144, pessoal. 9 vezes 16, 144, ok? Dividido por 8. Não vou realizar essa divisão aqui agora, porque eu primeiro fiz a multiplicação. Depois eu realizo aqui a divisão, tá bom? Menos 32 dividido por 8. E quanto é 32 dividido por 8, pessoal? Vou logo resolver, porque como eu disse, tem o mesmo peso, tá certo?
32 dividido por 8 é 4. 4 vezes 8 dá 32. Ok? Temos ainda aqui uma divisão e a subtração por 4. Como a subtração está no último aqui, vamos continuar com a divisão. 144 dividido por 8. Dá quanto? 144 dividido por 8? Bora fazer aqui, ó. 144. Colocar um traço aqui para separar. Dividido por 8. Quanto é que dá isso aí? Bom, 8 tem um algarismo. Se eu formar um número só com um algarismo, fica menor. Não pode. Tem que formar com 2 então para ficar maior. Tá bom? 14 dividido por 8. Qual é o número que eu multiplico por 8 e dá 14 ou mais perto dele? Se eu botar 2 vezes 8, dá 16. Passou, né? Então é 1. 1 vezes 8 é 8. 14 menos 8 vai dar 6. Certo? E desce o 4. Ficando assim, desceu, a gente divide, né? 64 dividido por 8. E aí é só lembrar que 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8, né? Então aqui, ó, é 8. 8 vezes 8, 64. Fazendo aqui a subtração, dá 0. Ok? Ou seja, não restou nada. Então, 144 dividido por 8 é 18 fechado. Tá certo? Ó, aqui deu, então, 18. 18. Menos o 4, certo? Só eu apagar aqui esse 5 aqui, ó. Pronto. Menos 4. Ora, e 18 menos 4 dá, resposta final aqui, ó, 14. Que é a nossa letra B de bola. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E vamos finalizar com a palavra do dia, aqui no Salmos, capítulo 30, no verso 5, que diz o seguinte: porque a sua ira, a ira de Deus, dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Olha o contraste, né? A ira de Deus é um momento, mas o seu favor, a sua graça, a sua bondade na vida de quem se arrepende é para a vida inteira. O choro, esse tempo de tristeza, de dor, dura uma noite. Lembre que a noite tem começo e tem fim. É isso? Noite começa e termina, tá bom? Mas a alegria vem pela manhã. Note que ele não fala de durar uma manhã, né? Dura uma noite, o que? O choro. Mas a alegria vem pela manhã, quer dizer que começa de manhã. Porém, não termina, certo? Começa, mas não termina, ou seja, não tem fim. Que Deus venha abençoar a tua vida. Se você está nesse momento passando aí por um tempo de choro, de tristeza, lembre-se que Deus, Ele tem favor para a vida inteira. Então busque a Deus nesse momento, deixe Ele trabalhar na tua vida para te salvar. E já, se você se entregar a Ele, se arrepender dos pecados, ó, já, a alegria virá quando amanhecer, tá bom? E esse amanhecer aí é um tempo de bênção, de luz, de graça. E já essa alegria virá na vida daqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que buscam socorro em Deus. Então que Deus te abençoe, bons estudos, até o próximo vídeo.